O circuito integrado é um componente que integra transistores no seu interior. O circuito integrado se estuda cada vez mais dos terminais para fora, quer dizer, é considerado como uma caixa preta que tem um determinado comportamento quando se conecta de uma maneira determinada. Tanto estes comportamentos, como a forma de conectá-lo, tem que ser especificado pelo seu fabricante. Nos catálogos mais antigos de circuitos integrados vinha um esquema interno muito completo, que foi sendo simplificado cada vez mais até desaparecer em quase todos os casos. O que ainda se mantém, como é lógico, é toda a informação dos seus parâmetros, circuitos recomendados, diagramas de sinais, tabelas, etc. Tipos de circuitos integrados. Há uma grande variedade de circuitos integrados que podem ser classificados de diversas maneiras. Uma delas é pelo nível de integração, ou seja, pelo número de transistores que contém. Outra delas é pela tecnologia, bipolar, CMOS, etc. Mas, a mais prática para nós, é a feita pela forma de utilização e pelo seu uso, como se descreve a seguir. Empregaremos a abreviatura CI para nos referir ao circuito integrado. CI analógicos. As tensões de entrada e de saída são em geral analógicas. Costumam ser circuitos de baixa escala de integração. Os mais conhecidos são os amplificadores operacionais, tais como 741, TL082, LM324, TL084, etc. Também são muito utilizados os reguladores de tensão como 7812, 7805, L200, etc. CI digitais. Dentro desta classificação, há uma grande variedade de circuitos. Os mais simples são as portas lógicas, que por sua vez, se agrupam em famílias lógicas segundo a sua tecnologia. A primeira família lógica que conseguiu uma utilização generalizada foi a família TTL, transistor-transistor logic. Os seus circuitos são facilmente identificáveis já que levam 4 ou 5 cifras, sendo as duas primeiras o 7 e o 4, por exemplo, 7400, 7490, etc. Estes circuitos integrados estão formados por conjuntos de portas e constituem blocos funcionais, por exemplo, portas NAND, contadores, registros de deslocamento, etc. A família primitiva tinha a vantagem de ser bem rápida para a época, mas o inconveniente de consumir bastante. Pouco tempo depois começaram a aparecer variantes, tais como a TTL Schottky, com a que se conseguia maior velocidade de comutação. Para distinguir esta variante se intercalava a letra S depois do 74, a variante de baixo consumo levava a denominação L. A de baixo consumo e Schottky ambas letras, ou seja 74LS, seguido das 2 ou 3 cifras que completam o código. Também foi muito conhecida a família 4000 em tecnologia CMOS, sendo mais lenta que a TTL, mas tendo um consumo muito reduzido e continua sendo muito utilizada. Atualmente se utilizam as famílias 74HC e 74HCT que têm as vantagens de ambas. As memórias. As memórias são circuitos digitais de alta escala de integração. Cada vez se consegue colocar mais memória em menos volume. As memórias RAM se apagam ao desaparecer a alimentação. Atualmente nos computadores pessoais se utiliza como mínimo recomendado 64M, quando, há poucos anos, o sistema operacional, DOS, controlava só 640K. As memórias só de leitura ROM são utilizadas para gravar dados que se utilizam como fixos. Uma vez gravada, a memória não pode se apagar. As EPROM podem ser gravadas e apagadas e não necessitam alimentação para manter a informação. Tem uma janela para facilitar o apagamento utilizando luz ultravioleta. Microprocessadores. Os microprocessadores são circuitos integrados muito complexos, e são utilizados fundamentalmente para circuitos de controle, principalmente microcontroladores e computadores pessoais. Os mais conhecidos são os i80 e 8086, que eram o coração dos primeiros PC, Personal Computer, da IBM, e dos XT.
Depois apareceu o 8286 dos AT, e se você é muito jovem não vai lembrar dele, e que entretanto foi uma grande revolução nos computadores pessoais, seguido pelos 386, os 486, e atualmente os Pentium, Pentium 2 e Pentium 3, com os que se conseguem capacidades de cálculo e velocidade impensáveis há algumas décadas. Também são interessantes os microcontroladores integrados que são utilizados em uma grande variedade de aplicações e que muitas vezes passam despercebidos, tais como televisores, máquinas de lavar roupa, de lavar louça, elevadores, etc. Os computadores pessoais. Os computadores pessoais, além dos microprocessadores e das memórias, incorporam uma grande quantidade de circuitos de alta escala de integração que podem ser observados ao abrir a tampa dos mesmos. Circuitos especiais. Além dos circuitos de uso geral antes descritos, são utilizados outros circuitos muito especializados para aplicações muito determinadas. Isto acontece quando a quantidade de circuitos a ser utilizada é muito grande, o que torna economicamente rentável o projeto e fabricação de um novo circuito integrado. Desta maneira, podemos encontrar circuitos integrados especiais para telefones celulares, para receptores de TV, para controles remotos, para controlar o acendimento do motor de explosão de um automóvel, etc. A criação à medida. Entre os circuitos especiais, podemos fazer outra classificação. Os circuitos criados pelos fabricantes de circuitos integrados são incorporados aos seus catálogos para serem vendidos aos fabricantes de equipamentos e ao público em geral, e os criados à medida, a pedido de algum cliente, normalmente são fabricados exclusivamente para esse cliente e talvez outros autorizados por este. No meio, são chamados custom design. Este tipo de circuito se utiliza normalmente para grandes séries de fabricação, para poder amortizar o investimento.